Fala aí galera, beleza? Conectado na área, eu sou Paulo Estevão. Eu sou Joshua Lopes. E mais uma vez estamos aqui para gravar um videozinho pra vocês. Onde é que a gente tá? Olha aqui, a gente tá no cinema. Tem só a gente aqui, saiu todo mundo, a gente acabou de assistir o Hobbit. É isso aí, a estreia do Hobbit, hoje dia 14 de dezembro, estamos aqui. E é isso aí, a gente vai dizer pra vocês qual foi a nossa opinião, o que, é que a gente achou do filme. Vai ter um pouquinho de spoiler, mas a gente vai avisar quando começar os spoilers. Não se preocupe, a gente vai dar só a opinião pra dar vontade de você, pra você assistir. Depois a gente conta a nossa opinião sobre a história mesmo do filme. É isso aí galera, vamos lá. Valeu! E é isso aí galera, expulsaram a gente dentro do cinema. Expulsaram a gente porque a gente errou o nome dos 13 anões e disse os dos 7 da Branca de Neve. Beleza. O Hobbit! Não galera, é porque já ia começar outra sessão, a gente saiu. Aí a gente ia gravar no cinema, só que tava uma barulheira horrível. Demais. Canções natalinas, a gente tá aqui dentro da livraria, certo? Pra dar nossa opinião sobre o filme O Hobbit. Hobbit! E é isso aí, antes de tudo, Joshua Lopes, dados gerais sobre o filme. Dados gerais sobre o filme, Peter Jackson novamente trazendo a gente pra Terra-média, uma experiência fantástica. O mesmo diretor do Trilogia dos Seus Anéis. Me senti totalmente dentro de volta ao que era 10 anos atrás, né, do Senhor dos Anéis. Muito bom, ambiente muito bom, fotografia. Fotografia perfeita, sensacional, perfeita, grandes imagens. Todo tal. aquele clima de Senhor dos Anéis de volta pra gente. Além dessa fotografia, né, boa tal, ele já trouxe uma novidade tecnológica, né, que seriam os 48 frames por segundo. Exatamente. FPS. Que, tipo assim, em geral no cinema a gente tem 24 frames por segundo e esse filme usou a tecnologia para 48. Que, tipo, ele dá maior nível de detalhe e tal. Só que algumas pessoas disseram que não gostaram muito, porque dá uma tontura, A gente ouviu, falta de costume. A gente viu elogios. Outros já gostaram muito. Críticas, né? A gente assistiu em 24 mesmo, certo? Foi. Então, já ainda aqui, a coisa que já estão perguntando muito, você que talvez ainda não tenha assistido, precisa assistir ou não O Senhor dos Anéis antes? Joshua Lopes. Assim, não precisa, né? Muitas pessoas perguntaram isso pra gente durante a semana. O que ocorre é que o Hobbit ele acontece antes do Senhor dos Anéis, né? Uma história anterior. Ele foi primeiramente publicado pelo Tolkien em 1937, 20 anos antes do Senhor dos Anéis. Então não é necessário que você tenha assistido o Senhor dos Anéis, porque a ambientação... Claro que se você tiver assistido o Senhor dos Anéis, você vai já conhecer alguns personagens, já vai conhecer mais ou menos como é o clima da Terra-média, mas não é totalmente necessário. Se você for pro cinema e assistir o Hobbit, você vai gostar da mesma forma. E eu posso dizer isso bem. Eu não assisti, por incrível que pareça, eu não assisti O Senhor dos Anéis. Que falta, cara. Cara, falta. Eu assisto muito filme, vocês não têm noção. Hoje em dia nem tanto, né? Eu vivo muito ocupado, mas eu gosto muito de filme, mas O Senhor dos Anéis eu acabei nunca assistindo. E a gente já sabia que ia gravar sobre esse filme, mas eu decidi não assistir de propósito. Pra eu dar essa opinião de quem realmente não sabe nem o que tá acontecendo, não li o livro nem nada. Cara, dá pra entender. Eu percebo assim que talvez algumas coisas pra mim perderam um pouco do brilho, talvez que pra quem já assistiu. Exato. Algumas coisas que talvez tenham um sentido mais forte pra quem já assistiu O Senhor dos Anéis, mas deu pra entender, a história é boa, mas até perguntar logo, Josh, você que leu o livro, é fiel ou não é fiel ao livro? Assim, a gente tem que primeiro partir de um pressuposto básico com relação à adaptação do cinema, né? Muita gente reclama, geralmente as adaptações do livro para cinema não são boas. Até e tal. porque nem é muito possível, porque um capítulo de um livro claro, e um filme sai em 10 minutos. Sempre vai ter esse problema, porque são linguagens diferentes. Totalmente. No caso do Hobbit, tem um diferencial. Geralmente o livro ele tem muita coisa, né? E no filme ele corta muitas coisas do livro. No Hobbit é diferente, porque é só um livro para 3 filmes. É verdade. A ideia inicial é que seriam 2 filmes, né? 2 filmes Exato. bem compridos, mas ele resolveu dividir em 3. Só que não são 3 filmes curtos. São 3 filmes né? bem consideráveis. E então o nível de detalhe é grande. Para um livro de 300 páginas. Então o que acontece? O Tolkien ele descreve algumas coisas no livro e no cinema o Peter Jackson simplesmente ele amplia essas cenas, né? Dá mais ação, dá uma coisa mais frenética e tal. Então coisa de linguagem de cinema, Com certeza. né? Então, assim, na minha opinião, acho que foi muito fiel ao livro. Pegou alguns apêndices que o Tolkien fez e inseriu dentro da história. Ele inseriu no meio da história, né? Deu pra anotar que ficou meio perdido. E agora dando minha opinião mesmo. Cara, o filme é bom, não dá pra dizer que não é bom, o filme é bom. Mas assim, algumas coisas que eu notei. De começo, ele é um pouco chato. Não é que seja bem um filme chato, mas pro filme que você espera o Hobbit, é um pouco chato, que é muita conversa, muito diálogo, mas claramente, você vê que isso é porque é baseado no livro. E por causa dessa fidelidade, como o Joshua falou. Porém, isso é bem compensado com um certo tempo de filme, começa a ação, aí não para mais. Fica frenético.
Cara, é uma coisa acontecendo atrás da outra. As 3 horas de filme foram rápidas demais pra mim. Eu achei muito rápido. Durante o filme eu ficava, não, depois dessa vai acabar. Cara, mas não acabava. Acontecia uma coisa, você pensava que ia se aquietar um pouquinho, aconteceu outra coisa pior por cima, não para a ação. Se você gosta de uma coisa com ação, com grandes batalhas, assista. Muito. Cara, isso vale a pena. Isso é simplesmente genial. Sensacional. Isso eu gostei. Agora uma coisa que seria uma coisa que eu não gostei, que o Joshua já disse que gostou, eu achei um pouco esticado algumas cenas. Entenda, é um filme de fantasia, é um filme de mitologia que eu gosto. Eu me senti bem inserido, porque eu já li livros sobre isso, eu gosto disso. Quando ele fala dos anões, quando ele fala de elfos, eu achei a cara de Eragon. Você que já leu o livro, é sensacional. Porém, em algumas cenas específicas, eu achei que houve um pouco de esticada. Algumas cenas que são grandiosas, mas coisas que vão acontecendo, tipo, de última hora chega o Salvador da Pátria. Isso acontece várias vezes durante, e eu não gosto muito disso. Eu acho que fica uma coisa meio comercial. Pra vender o filme, aquela coisa, daquele momento. Isso pra mim eu achei que perdeu um pouco, mas mesmo assim o filme vale a pena. Eu não tô dizendo que não vale a pena assistir o filme. Eu discordo um pouco. O Hobbit ele tem uns desafios grandes porque é uma obra feita pelo Tolkien para crianças, né? Então isso é verdade. Isso de cara, você vai perceber que não tem um clima tão sombrio, do clima mais pesado do Senhor dos Anéis. Não é um filme infantil. Não é um filme infantil. Não leve suas crianças pra assistir. Ele não é um filme infantil, mas ele é um filme mais leve do que o Senhor dos Anéis. Ele é um pouco mais engraçado, tem algumas piadinhas, né? Então, o clima é bem diferente. Eu acho que até por causa disso, o Peter Jackson precisou dar uma esticada em cena de ação, fazer uma coisa mais complexa, diferente muito, por exemplo, do Senhor dos Anéis, da Sociedade do Anel. Isso. Sociedade do Anel, o primeiro filme do Senhor dos Anéis, ele é muito descritivo, acho que as pessoas não gostaram muito, e ele fez questão de um primeiro filme do Hobbit, ele fazer uma coisa mais aventuresca. Eu notei a intenção dele. Eu só não gostei muito, mas eu notei a intenção dele. Então, galera, de geral, o filme é bom. Fantástico, vá pro cinema. Vale a pena assistir, vá pro cinema. Mesmo eu que disse isso, vá pro cinema. Vale a pena assistir, é um filme agradável, é um filme leve. Tipo, não é um filme, como a gente falou, não é criança, mas é um filme light. É um filme bom, que tem umas cenas perfeitas. Eu não sou muito de me basear na imagem do filme. Eu gosto de ir pela história. Mas nesse, a história é boa, mas isso engrandece muito o filme. Então vá pro cinema, vá assistir, ok? Joshua Lopes, vale a pena? Vale demais. Então, Gostei muito mesmo. Como fã do Tolkien, adorei. É isso aí. Estamos no lançamento. Provavelmente esse filme ainda vai ganhar muita repercussão. E agora, momento spoiler. Então, galera, a partir de agora, não assista o resto do vídeo. Se você ainda for pro cinema. A gente vai jogar spoiler que é doidado. A gente vai contar o que acontece no filme, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, Joshua, cenas que pra você marcaram. Qual foi a cena assim? Bem, o que me chamou muita atenção no Hobbit foi principalmente a forma como o Peter Jackson tratou a história dos anões, né? Isso. No livro, eu gostei também. No livro não ficou muito claro pra mim que os anões eram um foco importante da história. É claro que a gente, quando você lê o livro, você percebe que os anões, a história gira em torno dos anões para que eles cheguem até o lar deles, né? Que é Erebor. Mas no filme eu achei muito interessante porque até fixou muito no líder dos anões, né, o Thorin. Tem esse problema que ele tem de ser um cara muito orgulhoso, mas ser um cara que quer muito voltar pra terra dele. E uma coisa, como eu tinha falado, eu já assisti muitas coisas em relação a anão, a elfo, a essa mitologia. Cara, ele tratou muito fiel a ideia que se tem mitológica de anão. Porque eles já têm toda a estrutura, eles são uma sociedade bem família entre eles. Isso. Eles são brutos, mas ao mesmo tempo eles têm essa coisa da amizade. Isso é interessante, é verdade. Muito interessante isso. O começo do filme eu gostei pra caramba. Eu não falo esse começo que eu falei que é um pouco chato. O começo do filme, quando ele vai narrando um pouco da história dos anões, quando ele mostra os anões dentro da montanha... Cara, eles fazendo as coisas que é o que se fala em tudo. Pronto, excelente. Esse começo foi o que me chamou mais atenção. Muito bom, gostei. Porque, tipo assim, situou o filme. Ó, situou, o filme vai falar sobre isso aqui, essa aventura. Isso. Entendeu? Ele vai falando e vai mostrando. Cara, aquilo ali situa os filmes e já dá uma vontade de assistir. Que foi o que às vezes me deixou um pouco chateado com o que aconteceu depois. Porque caramba, o filme começou assim, meu Deus. Aí depois ele dá uma diminuída e depois volta pra esse clima. Isso eu gostei pra caramba. Agora, pra mim, uma cena que eu gostei muito foi a conversa dele com o Sméagol. Bilbo Baggins. What is
Ah, isso aí. Cara, que coisa genial. Genial. Mesmo eu não tendo assistido o Senhor dos Anéis, mas eu achei genial porque a cena é simples. É só uma conversa. Não tem nada demais. Algumas pessoas talvez até achem chato, mas foi uma conversa cabeça, entende? Foi uma coisa bem... Tolkien, mano. Não sei nem como explicar, bem Tolkien. Não, total. Não sei como explicar. Quando eu li o livro, eu até falei pra algumas pessoas que essa era a cena que eu queria ver no cinema, certo? A cena que mais me marcou no livro foi essa, né? A conversa, o diálogo das adivinhações entre o Gollum e o Bilbo. Então, eu acho que foi muito bem adaptada, sabe? Ele conseguiu ser fiel àquilo que o Tolkien colocou e a atuação dos dois trouxe foi aquela muito coisa, boa. pra mim trouxe aquela coisa de gênio. Isso. Você nota quando o autor é gênio, quando tem uma conversa daquela, quando tem uma... Exatamente. Porque é um clima muito estranho entre eles. É um cara que tá lá, não sabe de nada, do nada começa a relacionar com o Sméagol. Cara, imagina você, do Sméagol, que diabo é aquilo? Mas o que é o Sméagol? O cara fala noises, não sei o que, Problema de personalidade. Problema de personalidade, mas ele entra no mundo do Sméagol. Eu acho muito legal. Sensacional. Não é isso? Ele começa a falar, começa a fazer adivinhações, ele entra no mundo dele e começa a discutir com ele de igual para igual. E aí isso é muito massa. Mostrou uma faceta que é do filme, que é justamente a esperteza que o Bilbo tem em lidar com as situações. Pronto. Ele não tem tantos dons, não tem tantos talentos, mas ele sabe se adaptar bem às situações. Cara, tu me lembrou uma coisa muito legal. Eu esperava no filme, quando falava do Bilbo no começo, vai ser aquele velho clichê. O carinha que não sabe de nada, no fim do filme ele tá matando Deus e o mundo, tipo Percy Jackson. Não assista esse filme, não tem nada horrível. A ver. Que filme ruim, doido. Cara, Percy Jackson, o cara chega do nada, ele não é ninguém, sai matando todo mundo, destrói o mundo. Não acontece. Cara, isso não acontece no filme. Isso é muito bom, porque tornou o quê? Foi as habilidades de uma pessoa normal, como o próprio Gandalf fala isso. O Gandalf fala, por que escolheu ele? Porque ele é comum, ele faz coisas pequenas. E ele fez coisas como... Claro, tem aqueles momentos heróicos, mas coisas comuns, coisas reais. E ele foi... A percepção daquilo foi isso. A esperteza dele era de uma pessoa comum. Mas foi uma esperteza que fez toda a diferença. Foi essa esperteza dele... Dessa conversa... De depois ele não matar o Sméagol. Pra mim, essa cena que foi marcante no filme. Gerou outra trilogia inteira, cara. Conversa genial. O conselho do Gandalf, e ele lembrou na hora que ele ia matar o Gollum, né? O conselho gerou a nova trilogia do Senhor dos Anéis. Eu acho que isso aí é, com relação ao Tolkien, eu acho isso aí genial. Isso e essa frieza... Esse tipo de coisa que faz a diferença. Isso, essa frieza dele conversar de tal. Cara, pra mim isso foi genial. Aí pronto, depois daí, continuação... Até dar uma dor, como a gente falou. Muita ação, muito frenético. Eu gostei muito dessas cenas de bilhões de personagens. Cara, o nível de detalhe. Os 13 anões é um barato do filme. É um barato. Cada um muito diferente. Decorou o nome dos 13 anões? Não decorei também. Aquele gordinho, doido, que muito estranho, ele parece um desenho. Cara, os 13 anões, assim, é um barato do filme, porque é muito engraçado. Imagina 13 anões correndo freneticamente. E são todos diferentes, milhões de bichos atrás dele. E uma coisa, como eu até tinha ouvido falar sobre isso, que sairia no filme, realmente saiu. Isso de milhões de personagens no meio de uma batalha, mas cada um fazendo coisa diferente. Cara, cada um se movimentando diferente. Enquanto uns estão subindo aqui, tá acontecendo pequenas histórias durante uma batalha enorme. Cara, isso foi muito bom. Agora, isso eu gostei. Uma ressalva, né? Já que a gente falou só de coisas boas do filme, mas uma coisa que acho que também tu vai concordar, totalmente dispensável do filme, acho que o Radagast... Puxa, o que é aquele Radagast? Assim, pra você... Cara, primeiro, que coisa inútil. Primeiro, o Radagast, ele não tá no Hobbit, no livro. Você que não sabe, o Radagast é o marrom, o Brown. É o outro mago. O outro mago, amigo do Gandalf. O mago drogado, o mago dos cogumelos. É, verdade. Que vive no meio da floresta. O cara parece de trenó com um coelho, mano. Completamente dispensável a participação dele. Primeiro porque é o seguinte, ele não tá no Hobbit, né? Ele é um apêndice que o Tolkien Deu pra anotar isso. Eu que não tinha visto o livro, eu notei isso totalmente que não forçado, tinha nada a ver. O Peter Jackson trouxe ele pra história do Hobbit pra poder fazer um link do Necromante. Que é aquela história que vai acontecer nos próximos dá pra perceber que é depois, porque ele fala do Necromante a Deus. Ele ficou forçado total, né? Ele colocou o Radagast pra poder fazer um link com a história do Necromante. Mas totalmente dispensável, ele poderia ter feito, na nossa opinião, ele poderia ter feito outra coisa. Podia, mas e foi muito ruim. Outra coisa que também eu achei muito essa coisa do link, como ele tá falando, foi aquele negócio que eu disse do esticado. Por exemplo, uma cena que eu achei meio que esticado, um exemplo do que eu tinha falado. Cara, eles do nada cai lá embaixo no meio do monte de orc. Do nada. Aí começa aquela... Eles, né, lutam contra todos os caras, né? Quando eles tudinho conseguem fugir, eles apanham pra 3 trolls.
e consegue fugir de milhões de caras. Milhões de orcs. Cara. Assim que cai no buraco, aparece o grande orc lá, o orc branco, o Azorg. O Azorg, que é o vilão desse filme, né? Não, aparece outro. E antes disso, que eu achei mais sem noção ainda, os caras estão dentro de uma caverna dormindo, do nada o chão abre e eles caem no meio dos caras. Mas o que foi aquilo? Eu achei desnecessário. Pronto, eu entendo que o turista é um pouco forçado. Pronto, é legal pro filme e tal, dá aquela coisa de frenético, como a gente comentou muito, mas eu achei esticado. Poderia ser de outra maneira, do nada, uns vêm e atacam eles, mas eu achei um pouco desnecessário. O chão abrindo, eles caem numa armadilha, o rei tá lá, Cara, sinceramente, eu acho que, assim, nesse aspecto aí, eu não vou nem falar sobre isso. Eu concordo contigo em certo aspecto, mas eu não vou falar sobre isso porque eu fiquei com medo do primeiro filme do Hobbit ser parecido com a Sociedade do Anel. Na Sociedade do Anel, se você perceber, não tem tanta parte de ação alguma só. Mais pro final do filme, eu fiquei com medo do filme ser muito lento. Entendi. Entendeu? Então, eu não sei dizer quanto é isso, mas sobre esse aspecto me surpreendeu muito, porque o primeiro filme do Hobbit já foi um filme muito frenético, então eu gostei muito sobre isso. Cara, eu acho que é isso aí. É isso aí, galera. Galera, dê também sua opinião. Você que assistiu o filme, já que essa é a parte dos spoilers, né? Fala aí como é que foi de 48 frames, que a gente não sabe. É verdade. Você que já está aí na nossa saga para poder voltar para Montanha Solitária. Você que assistiu o filme, coloca aqui nos comentários as suas impressões sobre o filme, o que é que você achou da cena. Coloca um comentário, também fala o que é que você achou do nosso vídeo. Curta aí, coloque gostei se você gostou. Se você não gostou, você coloca gostei 2 vezes se der. Compartilhe. Se possível. Se compartilhe possível, o vídeo. Compartilhe nosso vídeo no Facebook. Se inscreva no canal, por favor. E galera, esse é o primeiro vídeo do Kinectado. A nossa estreia também. A nossa estreia do Kinectado, logo com o Hobbit. Foi uma coisa que a gente planejou há muito tempo. Cara, assim que sair o Hobbit, a gente vai sair. Hoje a gente vai virar a noite editando outros vídeos, então veja os nossos outros vídeos de game e de outras coisas e esperem. Traz aqui, traz aqui. Tá aqui o livrinho que o Joshua queria mostrar o vídeo todinho, tá bom, cara? E é isso aí, galera. A gente ainda vai falar muito de filmes, de jogos, de outras coisas. Curtam aí, espalhem pra galera. Valeu? Kinectado. Kinectado.